Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 14 de março, estamos na quarta semana do tempo quaresmal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele apenas faz o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos os honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu te digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós acabamos de escutar um longo trecho do Evangelho de João, aonde o Senhor começa a falar da sua relação com o Pai. Na verdade, esta é uma das grandes características do Evangelho de João, diferente das dos sinóticos. Não temos, talvez, esse conteúdo mais profundo teológico, da profunda relação, na verdade, da união de Jesus com aquele que o enviou, aonde ele apresenta como o Pai. No Evangelho de São João também nós vamos escutar aquele trecho muito conhecido, onde o nosso Senhor afirma que Ele e o Pai são um só. Eu e o Pai somos um. E aqui, amado irmão, querida irmã, nós temos um grande conteúdo para o nosso prosseguimento, o nosso desenvolvimento nessa quaresma, que é a comunhão. Quando nós falamos de conversão, sim, nós estamos falando de emenda de vida, de mudança de comportamento, mas não somente isso. A realidade mais profunda da conversão é uma realidade espiritual. É nós vivermos a nossa vida, de fato, realmente numa comunhão com Deus. Ou seja, aquilo que é o pecado, aquilo que é, muitas das vezes, aquilo que está arraigado em nós, que é a ferida, as consequências do pecado, qual é o grande prejuízo que isso nos traz? O pecado nos tira da presença de Deus. A realidade do pecado nos aparta, faz de que áreas ou realidades muito grandes da nossa vida não seja participada com Deus. Quando nós falamos de uma proposta de mudança de vida, em última instância de conversão,
Nós estamos falando da proposta de aceitar que Deus participe da nossa vida, de tudo aquilo que nós vivemos, de modo profundo e central. Em outras palavras, querido, viver uma proposta de conversão é lutar, é buscar de todo o coração que nada na minha existência esteja fora da presença de Deus. E o que, em última instância, isso nos traz? Essa experiência de Páscoa. Nós já estamos nos encaminhando para a reta final do tempo da Quaresma. E a Quaresma, ele tem a missão, o objetivo, o tempo da Quaresma tem esse objetivo de nos preparar para a Páscoa do Senhor. O que é nos preparar para a Páscoa? É fazer que a Páscoa não seja somente uma celebração distante de mim, mas que eu viva a Páscoa em mim com todas as suas consequências. E o que é viver a Páscoa? É viver essa realidade que Jesus nos traz no Evangelho. Chegará a hora em que os mortos escutarão a minha voz. Se eu escuto a voz de Jesus, aquilo que está morto em mim pelo pecado ressuscitará. É isso que eu e você somos chamados a viver, nos preparar e já nos abrirmos a fazer uma experiência pascal. Porque, queridos, vamos falar a verdade, vamos ser francos e honestos. Há coisas em nós que estão mortas. Há coisas em nós ainda que precisam ser libertadas da morte, da escravidão do pecado. E é a partir da voz do Senhor que vence toda a morte que teremos a vida eterna. Peçamos ao Senhor que nesse dia Ele nos forge uma alma pascal, que possamos desejar do profundo, do íntimo do coração, viver toda a nossa vida plasmada por Deus. Para isso, é preciso viver a Páscoa. É preciso morrer para o mundo, morrer para as realidades que nos prendem na vida velha e ressuscitarmos para a vida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos prepare de modo autêntico para a sua Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.